Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez aqui com o professor Luiz Carlos. Vamos fazer mais uma aula aqui do sexto ano. Hoje, nossa aula 16 sobre adição e subtração de frações. Vamos às primeiras noções de operações básicas envolvendo adição e subtração de frações. Antes, vamos fazer a correção da atividade 15, também relacionada a frações. Em seguida, a gente começa a nossa aula 16. Vamos direto aqui para nossa correção. Então, vamos partir para a nossa correção da atividade 15. Em seguida, aula 16. A primeira questão aqui nós temos o seguinte: complete com a fração correspondente cada desenho abaixo. Complete com a fração correspondente cada desenho abaixo. No caso, só temos esse desenho, né? Qual a fração que corresponde a esse desenho? Aqui é o seguinte: nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós temos aqui um círculo dividido em partes, onde a gente temos partes em branco e a parte colorida. Vamos contar aqui para ver quantas partes nós temos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos um total de 12, né? 6, 7, 8 e 9. Então nós temos um total de 9 partes coloridas, de um total de 12. Certo? Dá a entender aqui que a resposta correta é letra B, só que eu falei para vocês que tivesse todo o cuidado para a simplificação de frações, porque na matemática, enquanto puder simplificar, a gente vai ter que fazer as simplificações. No caso aqui, eu posso ainda simplificar tanto 9 quanto 12 por 3. No caso, 9 dividido por 3 é 3. 12 dividido por 3 é 4. Então, essa é a alternativa que está absolutamente correta. Apesar de 9 sobre 12 ser o mesmo resultado, mas aqui você tem que levar ao princípio que toda expressão que envolve fração, ela deve ser reduzida ao máximo para não ter nenhum probleminha em relação a questões que envolva esse assunto. A alternativa correta aqui será a letra C, 3 sobre 4. Vamos direto aqui para a segunda questão. A segunda questão é uma questão da UBMAP que eu adaptei. A figura abaixo foi formada com pixels de mesmo tamanho. Cada uma dividida em 8 pedaços iguais. Quantas pixels inteiras é necessário para formar com esses pedaços? Essa questão já resolvi aqui até no nosso canal. Se vocês quiserem ver ela resolvida de outra forma, vocês podem procurar na parte onde temos as questões da UBMAP. Então veja que aqui as pixels elas estão divididas em 8 pedaços, mas não é necessário a gente trabalhar dessa forma, pegando 1/8, né? 1 sobre 8 de cada pixel. Você pode fazer o seguinte, veja que aqui eu tenho a metade de uma pixel. Se eu pegar apenas a metade da metade, eu tenho 1/4. Veja que esse pedacinho aqui,
ele encaixa exatamente aqui. Vou botar até assim apontando, ó. Quer dizer, aqui ele vai formar uma pizza completa. Essa outra parte aqui, ó, se a gente trazer para cá, ela vai completar o que está faltando aqui e vamos ter uma segunda pizza. Veja mentalmente aí, né, que vocês podem levar. Se eu levar essa parte aqui, arrastar para cá, eu também vou completar mais uma pizza. No caso aqui eu vou ter uma terceira. E se eu pegar essa outra parte aqui, vou dividir aqui para ficar visível. Veja que se ela vier para cá, ela vai exatamente completar o que está faltando aqui. Ou seja, deixa eu melhorar aqui o desenho. Apago esse traço aqui que ficou um pouquinho... Pronto. E tenho aqui uma quarta pizza. Veja que sobrou a metade de uma pizza aqui e a outra metade aqui. Nós já temos 4. Com metade de uma com a metade de uma, como a questão propõe, trabalhar também essa parte de frações. Se a gente somar a metade com a metade, veja que nós temos o seguinte, ó. Isso aqui é o mesmo que 1 somado com 1 sobre 2. Mesmo denominador, eu posso juntar dessa forma. Então vai ser 2 dividido por 2, que é igual a 1. Ou seja, eu tenho aqui, no caso, uma quinta pizza. Eu vou ter aqui uma quinta pizza juntando esses dois pedaços aqui. No caso aqui, deixa eu botar um 5, né? Porque vocês vão entender que a metade de uma pizza com a metade de outra pizza, no caso eles são do mesmo tamanho, eu vou ter 5 pizzas formadas aqui no desenho. Então a nossa alternativa correta aqui vai ser letra C novamente. Então essa foi a correção da atividade 15. Vamos partir aqui direto para a nossa aula de hoje, que é sobre adição e subtração de frações. Aqui vamos trabalhar de duas formas. Para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm o mesmo denominador, no caso ali a gente viu nessa última questão, adicionamos ou subtraímos os números e conservamos o denominador. Foi o que a gente fez ali na questão da pizza, em relação a somar 1/2 mais 1/2. Aqui vamos ver exemplos, são exemplos de fácil resolução. Quando as frações vêm com o mesmo denominador, no caso aqui, ó, veja que tá tudo igual aqui embaixo, que é 4, vocês vão fazer o seguinte, vai repetir, ou conservamos o denominador, que é o que está dizendo aqui, e a gente vai fazer essas operações em relação aos numeradores. 3 mais 5 mais 1. Isso só acontece quando temos esses denominadores iguais. A gente vai ver daqui a pouco exemplos que eles são diferentes. Aí é onde muita gente se atrapalha. Mas a gente vai tentar ao máximo aqui resolver essa questão. Então aqui eu somando aqui dá 8, 3 com 5, 8, mais 1, 9. 9 sobre 4. Como não dá para simplificar, chegamos ao resultado final. Caso dê para simplificar, gente, tem que fazer essa simplificação. Na letra B, veja também que eu tenho denominadores iguais, porque nós estamos trabalhando as frações apenas com denominadores iguais, por enquanto. Repete aqui o 7, ou seja, conservamos o 7. E
vamos efetuar essas operações. Veja que aqui tem uma diferença. Então eu vou somar, fazer 10 menos 3 mais 9. Agora é só efetuar essas operações. 10 menos 3 dá 7. 7 mais 9, eu tenho 16 sobre 7. Também não dá para simplificar, porque não existe nenhum número que divida 16 e 7 ao mesmo tempo. Letra C aqui, só para reforçar, o denominador aqui é 10. Veja que são todos iguais e dessa forma fica fácil resolver frações desse tipo. Na próxima parte aí, a gente vai tentar fazer isso aqui, deixar eles iguais para poder fazer dessa forma. 11 menos 7 mais 13. 11 menos 7 dá 4. 4 somado com 13, resultado 17 sobre 10. Também não dá para simplificar, porque 17 é primo, né? Não existe um número que divida 17 e 10 diferente de 1. Então agora vamos partir para a segunda parte aqui. Para somar ou subtrair frações com denominadores agora diferentes, é necessário substituí-las por outras que possuam denominadores iguais, mas que sejam equivalentes às primeiras. Para encontrar essas frações equivalentes, através do mínimo múltiplo comum, usaremos o exemplo abaixo. Vamos de acordo com o exemplo abaixo. Veja que agora a situação é diferente. Então nós temos aqui um 4, um 2 e um 3. Nessa situação aqui a gente vai precisar fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Nós podemos fazer de acordo com os conjuntos. No caso aí da turma, os múltiplos de 4 são... Existe outra forma, mas a gente vai fazer por enquanto dessa maneira aqui, gente. Então 0, 4, 8, 12, 16. Isso aqui são os múltiplos de 4. É um conjunto infinito, né? Vai só adicionando de 4 em 4. Já aqui para o 2, nós temos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. O 3, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Aqui eu vou destacar o mínimo múltiplo comum entre os 3. Veja aqui que eu vou olhar aqui para o 4, o 2 e o 3 e pegar o mínimo múltiplo onde tem nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. E esse número será o 12. Tá aqui, ó. 12, 12 e 12. Esse é o menor múltiplo comum entre os 3. Veja que não tenho nenhum onde pegue os 3 ao mesmo tempo. O 8 até tem nesses dois aqui, mas não tem nesse terceiro aqui. Então, o 12 é o menor múltiplo comum. De acordo com o que a gente sabe, a gente vai fazer o seguinte agora. Aqui eu vou ter 12
esse 12 vai fazer uns cálculos que geralmente o pessoal não lembra, ou a maioria dos livros não ensina dessa forma. 12 eu vou dividir por 4. E aqui eu vou multiplicar o número que está acima. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. Esse procedimento será feito para os demais. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 que multiplica 3, 18. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Agora é só somar. 3 com 18 é 21. 21 com 8. Temos aqui 29 sobre 12. E aqui estamos com nossa fração, que também já está na forma reduzida. E é um pouquinho mais trabalhoso, porque os denominadores são diferentes. Veja que o conjunto 6 dos múltiplos de 6 é o único que está faltando aqui. Eu vou colocar aqui o 6. Na verdade, o 6 não precisa nem andar muito, porque é 0, 6, 12 e assim por diante. Veja que o mínimo aqui também será 12 em relação ao 4, que é o primeiro aqui, o 6 e o 3. Veja que eu vou destacar aqui. Deixa eu botar amarelo aqui para vocês entenderem de onde é que está vindo. Então, esses três aqui. Veja que também o 12 é o MMC de 4, 6 e 3. Vamos colocar aqui o traço. É a mesma forma. Existe outra forma de calcular o MMC, mas a gente vai ver de outras maneiras mais para frente aí, quando vocês já tiverem mais familiarizado com o mínimo múltiplo comum. Então aqui nós temos 12 dividido por 4 é 3. 3 que multiplica o número que está acima. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2. 2 que multiplica 1, 2. Veja que tem um sinal de menos, então aqui vai ficar menos 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Veja que acompanha o sinal que está aqui na frente da fração. Para esse caso aqui, vai ficar 3 menos 2 dá 1. 1 mais 8, 9. 9 sobre 12. E aqui essa fração, nós já vimos aqui na atividade, que ela dá para simplificar. 9 dividido por 3 é 3. 12 dividido por 3 é 4. Chegamos ao resultado final aqui desse exemplo. Então, gente, essa foi a nossa parte em relação à aula de hoje. E vamos partir para o exercício que é correspondente à atividade 16. São duas questões que envolvem o procedimento aí de adição e subtração. Veja que eu só coloquei soma, porque subtrair não muda muito aí em relação à adição. A primeira vocês vão ter que fazer esse mínimo que a gente estava fazendo agora. E a segunda, os denominadores são iguais. Essa daí fica mais simples de todo mundo resolver. Então, essa era a atividade. Espero que a gente tenha
sido o mais explicativo possível em relação a esse conteúdo que não é fácil. Vocês vão ter a oportunidade de rever em outras aulas de acordo com a medida do conteúdo. Então, até a nossa próxima aula.